Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, que além de curtir o programa, de acompanhar, gosta de debater aí na sua casa os temas que são propostos aqui. Aliás, não só na sua casa, né? Nas redes sociais, na igreja, nos programas, né, nos aplicativos de mensagem, sempre repercutindo tudo aquilo que o Vejam Só fala. Muito obrigado pelo carinho. O Vejam Só é preparado sempre com muita dedicação para você que curte e nos acompanha e agora cada vez mais próximo de você. Daqui a pouquinho eu vou explicar aí as novas maneiras de você acompanhar o nosso trabalho também e poder, obviamente, compartilhar o nosso conteúdo. Falando em compartilhar, deixa eu colocar aqui o meu perfil no Instagram. Se você quer conversar, falar e curte teologia, chega por lá, a gente vai conversar bastante, a gente tem a oportunidade de trocar umas ideias também, de colocar as minhas opiniões sobre alguns temas que são tratados. O pessoal sempre tem curiosidade, manda alguns questionamentos, chega lá. Muita informação lá para você, muito bastidor aqui do Vejam Só, muita informação sobre jornalismo também, além de alguns projetos pessoais também, um podcast que eu... Chega por lá que você vai acompanhar tudo e vai ver também, tá bom? Tô te esperando por lá, pode mandar uma mensagem. Com calma, com paciência, eu respondo, a gente conversa também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí na sequência eu vou apresentar o tema que nós vamos tratar hoje, um tema muito bacana, super prático, atual, e eu tenho certeza que você ou enfrenta ou já passou ou já ouviu alguém comentar sobre problemas relacionados a essa área também. Fica ligadinho, tenho certeza que o programa de hoje vai falar demais com você. Mas primeiro, deixa eu apresentar os meus convidados. Com muita alegria, que o Vejam Só recebe nos nossos estúdios, nesta oportunidade, o pastor Marcos Reis, ministro da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Brás. Pastor Marcos, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Estar aqui essa noite é uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Ok, pastor. Desejo saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por estar aqui, conhecer os amados pastores e poder, nesta noite tão maravilhosa, contribuir para a obra do Senhor Jesus. Estamos ali, como o pastor nos informou, servindo a Deus na Linda de Brás, em Jardim Peri, tendo como nosso líder, nosso bispo Samuel Ferreira e bispo Aquila Ferreira, que presidem sobre nós. E então, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Prazer. O prazer é todo nosso, a gratidão também é nossa, viu, pastor? Obrigado pelo carinho. O irmão falou aí da região onde serve. Vou pedir para o irmão passar direitinho o endereço da igreja para a gente e os dias e horários assim, das programações principais para quem nos assiste também, de repente quiser fazer uma visita, conhecer o trabalho ali, poder fazê-lo também, por favor. Muito bem, pastor. Será um grande prazer recebê-lo. Estamos situados na rua Alto do Escuriú, número 121, bairro Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Então, temos cultos todas as quartas-feiras, a partir das 19h30 temos o culto de ensino. Às sextas-feiras temos o culto público e pelas manhãs estudamos a palavra na Grande Escola Bíblica Dominical, que começa às 9 horas da manhã. E às 18h30 o grande culto com a família. E deixo aqui esse honroso convite a todos que nos ouvem e que nos assistem nesta noite. Muito bom, tá feito aí o convite. Inclusive, de repente passou alguma informação, não deu para anotar, perdeu, fique tranquilo. O contato do pastor Marcos estará à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Então, chega por lá e você vai localizar o contato dele. Aí, além de tirar as dúvidas sobre o tema que nós vamos abordar hoje, se ficou alguma dúvida sobre a igreja, o ministério do irmão, manda uma mensagem lá, que ele vai te responder também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Prazer, muito pastor, bacana. Deus abençoe. E o Vejam Só tem a alegria de receber também nesta oportunidade, ele que é um parceiro aqui do Vejam Só, o pastor Oseias Sampaio, ministro da Igreja Batista do Caminho. Pastor Oseias, meu irmão, obrigado novamente por atender o nosso convite, estar aqui essa noite para falar de um tema que eu sei que toca muito o seu coração também. A gente já conversou em outras oportunidades. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Prazer conhecer o pastor Márcio, é uma alegria conhecê-lo. E é uma oportunidade única retornar aqui sempre ao Vejam Só, esse programa maravilhoso. E eu creio que na televisão brasileira, um programa que de fato se preocupa com essas questões tão necessárias, tão práticas do dia a dia do povo de Deus, né? Estamos muito felizes de estar aqui de volta, é um prazer muito grande. O prazer é todo nosso e hoje, de fato, como o pastor Osías alertou, um tema muito prático, do dia a dia, do cotidiano, de algumas dificuldades que nós temos enfrentado e observado realmente
essas questões e por isso que a gente traz aqui hoje para a nossa temática. Antes de abrir o tema e já pegar as opiniões, vou pedir para o irmão também passar as informações da igreja para a gente, por favor, pastor. Ok. Bom, eu sou pastor ali na Igreja Batista do Caminho, fica localizado na rua Jorge Palmiro Mercado, na Vila Terezinha, fica aqui depois da Brasilândia. Se você mora por perto, é o nosso convidado para estar lá conosco, às quartas-feiras, às 20 horas. Aos domingos, às 9h30 da manhã, iniciamos com a Escola Bíblica Dominical. E também às 18 horas temos nosso culto de celebração ao nosso Deus e todos vocês são nossos convidados. Boa, então as informações também da igreja e assim como eu falei do pastor Marcos, os contatos do pastor Oséias também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? A gente optou por esse formato porque ele fica mais fácil. Eles vão aparecer durante o programa, mas aí com calma, com tranquilidade, você entra lá no Instagram e vai estar tudo anotadinho lá para você, é só você clicar e poder entrar em contato com os nossos convidados, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho da participação também. Antes de apresentar o tema, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui no programa, repaginou o nosso visual. E de repente você que me assiste precisa também dar uma repaginada aí no seu visual. Seja por algum evento importante que você tem ou ainda, de repente, se você quer transformar o seu estilo de se comunicar. Procure pela Garbo, eles vão te ajudar nessa missão. Você acessa, né, e conhece o material e o trabalho da Garbo nas redes sociais ou pelo site garbo.com.br. Lá, inclusive, você vai localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, chegando na loja você fala que viu aqui no Vejam Só e aí, além de repaginar o seu visual, de ficar elegante, bonito, você vai ganhar um desconto também, tá bom? E aí é aquele combo perfeito, né? Nos nossos dias, nada melhor do que um desconto. Então chega por lá que eles vão te ajudar nisso daí também, tá bom? Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo, obrigado pelo carinho e pela ajuda que vocês têm dado aqui ao Vejam Só também, tá bom? Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Bom, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que fala do cuidado dos pais com os filhos. E a nossa ideia é usar como base, né, o versículo que diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar, para quando ela for velha ou chegar na idade adulta, não se desviar dele. E a questão é a seguinte, imaginando o cenário de pais que consagraram o seu filho ao Senhor logo cedo. E aqui a gente não quer entrar no debate se batizou, se apresentou, não é essa a dinâmica de hoje. Mas esse filho foi consagrado a Deus. Os pais se propuseram a ensiná-lo no caminho, a apresentá-lo diante da igreja, a assumir os compromissos. Mas agora adulto, esse filho se desviou. A Bíblia não garante, não faz uma promessa de que ele não se desviaria. O que esses pais devem fazer? De quem é essa responsabilidade? Os pais erraram, o filho que toma as decisões, quem vai pagar essa conta? O que esses pais devem fazer? Que tipo de responsabilidade assumir? E o filho, que responsabilidade tem? São várias perguntas que vão aparecer, obviamente, durante a nossa conversa e que nós vamos tentar, de alguma forma, abordar na noite de hoje. Mas pensando principalmente nessa questão de como o texto bíblico apresenta isso, certo? E eu vou começar pegando as observações iniciais aqui dos meus convidados sobre essa temática. Focando principalmente, pastor Marcos, eu vou começar com o irmão, nesse texto que é muito usado e muitas vezes tratado como uma promessa. Inclusive, vai ser a pergunta que nós vamos colocar na enquete, eu vou abrir na sequência. Esse casal que apresentou o filho quando criança e agora adulto esse filho se desviou, eles não têm uma garantia bíblica de que isso não aconteceria? Sim. Pastor Zeca, eu achei interessantíssimo o tema, né? Eu entendo que, baseando, obviamente, no texto de Provérbios 22:6, instrui a criança, o menino no caminho que deve andar. Então, ele vai crescer, enfim, não se desviará. No meu ponto de vista, a instrução ela é fundamental. A partir do momento que o filho foi instruído pelos pais, for orientado, admoestado, aconselhado, vamos dizer que ele segue o seu caminho, né? Ele toma a instrução dos pais, seguindo os seus caminhos. A questão dele se desviar, eu acredito que isso, mesmo que isso venha acontecer posteriormente, ele ter sido apresentado, tal, posteriormente ele ter se desviado,
eu entendo que ainda dentro dele, desta pessoa, aquele conselho, aquela orientação, aquela administração passada pelos pais, ela ainda está dentro dele. Ele ainda tem essa consciência de que ele foi bem orientado, bem instruído. Por mais que ele se desvie, vai chegar um momento da sua vida, da sua trajetória, da sua peregrinação, de vida cristã, que ele vai cair em si. Ele vai entender que não tem para onde ir. Há só um caminho, que é Cristo. Então, a orientação dos pais é extremamente importante, mas quando o filho desviou-se, acredito que ainda tem, assim, dentro dele sempre haverá um ponto, haverá um sinal para que ele possa retornar, rever os seus conceitos e voltar-se para a presença do Senhor. O irmão considera esse retorno algo que vai acontecer obrigatoriamente, como uma promessa de Deus de fato, ou não? Ainda que com essa semente do evangelho ali dentro, esse filho possa ser um bom cidadão, ter um bom caráter, mas não será salvo. Como é que o irmão administra isso? Eu acredito que aí vem a ser uma decisão própria, uma decisão pessoal okay. Da pessoa, né? E, na verdade, cair em si, fazer uma autoanálise, uma introspectiva e chegar à conclusão de que verdadeiramente não há outro caminho. Eu preciso retornar. Então, entendo que é uma decisão própria e pessoal da pessoa. Boa. Pastor Osias, quero ouvir também a visão do irmão. A Bíblia não dá essa garantia de que o filho ensinado nos caminhos não se desviará? Então, a Bíblia não dá essa garantia, mesmo nesse texto de Provérbios 22:6, que eu creio que seja uma promessa. Na verdade, nessa enquete que vamos ver aí, eu penso ser uma promessa, mas não é uma promessa absoluta. Então, a Bíblia tem várias promessas, algumas são absolutas, a gente sabe, né? Aquele que crê tem a vida eterna. É uma promessa para todos que crê, vai ter a vida eterna, esse é absoluto. Agora, esta promessa que está em Provérbio ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele envelhecer, não vai se desviar dele. É uma promessa, mas não é absoluta. Então, a gente entende que pode acontecer casos de crianças que foram ensinadas no caminho e, mesmo assim, venha se desviar. Eu entendo que esse desviar não há garantia de que necessariamente vão retornar. Possa até ser que não retornem aos caminhos do Senhor. E essa é triste, essa realidade, mas acontece mesmo. Jovens que se desviaram do caminho de Deus e andaram por caminhos tortuosos e não voltaram mais para os caminhos do Senhor, até mesmo pereceram, né, fora da presença de Deus. Então, é importante a gente entender justamente essa questão, porque as pessoas, Zeca, se apega muito no termo da consagração, e aí a gente até diferencia um pouco. Na nossa igreja nós falamos apresentação, apresentamos a criança à comunidade. Não, esse ato não está envolvido nada assim de forma mística, né? Olha, está consagrado, agora é de Deus e vai sempre permanecer na presença de Deus. Muitas pessoas pensam que isso acontece, mas não acontece. Na verdade, o texto é muito claro. O ensinar é uma obrigação dos pais, uma obrigação que eles devem fazer isso e nós sabemos de que maneira devem fazer. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o que pode, de fato, garantir que essa criança não se desvie do caminho de Deus. Não é só o consagrar. Aí tem que estar, de fato, buscando o ensinar e ensinar de forma correta e de forma persistente. Porque ensinar a criança no caminho que deve andar, quando o texto fala, ele está falando, é interessante isso, porque a ideia é você passar pelo caminho. Sabe quando você anda pelo caminho, você vai pisando naquela terra? Aquela terra, a tendência é ela de afundar. Então, o caminho é sempre mais fundo do que o que está ao lado do caminho. E aí você vai afundando tanto aquele caminho de tal maneira que ele é tão fundo que a criança não consegue sair daquele caminho, mesmo que ele queira. Então, a ideia do texto é justamente uma promessa que vai se concretizar na vida daqueles que aplicaram de forma correta. Então, o que é preciso não é só
a apresentação, a consagração. O que é necessário é, de fato, o ensino. Sim. Que aí nós vamos perceber que o que está faltando hoje, que tem levado muitas crianças, muitos jovens, né, principalmente, a se desviar dos caminhos de Deus, é a falta do ensino. Sim, inclusive depois nós vamos mais para frente abordar isso. Muitos estudiosos, teólogos apontam que esse ensinar não é ensinar o caminho, mas no caminho, junto, né? Hoje nem tanto, mas antigamente é muito aquela figura do pai, né? Pegava, vai para a igreja. O pai mesmo não ia, né? Ficava em casa, mas mandava o filho porque ele sabia que era bom. Depois nós vamos falar um pouco disso. Mudou o termo de apresentação para consagração para não confundir com uma promessa? Então, na verdade, no nosso caso, na Igreja Batista, a gente sempre utilizou a apresentação, né? Jesus foi apresentado no templo, então nós pegamos a referência disso. Crianças, nós não batizamos, então apresentamos. Agora, eu sei que tem algumas igrejas que falam de consagração, né? Meu filho foi consagrado a Deus desde o ventre e tal. Aí vem aquela situação de tem texto bíblico que fala de consagração, né? Essa criança foi consagrada ao Senhor, como Sansão, né? Como o próprio João Batista. Sim. Então, tem alguns exemplos de consagração, mas nesse consagração é separado para uma obra específica. Então, quando a gente fala de consagração, a gente está falando de separação daquela criança para uma obra específica. Alguns casos na Bíblia, realmente a gente entende. Agora, criança em si, a gente não sabe. Ou seja, vai acontecer depois, quando essa criança crescer, tiver um entendimento e Deus o chamar para uma obra específica, ela vai ser separada, consagrada para a obra de Deus. Que termo que utiliza na Assembleia de Deus lá? Consagração ou apresentação da criança? Muito bem. Pegando aqui o gancho do nosso pastor, da mesma forma, nós entendemos que a criança, em si, ela não tem assim, um raciocínio lógico. Ela, é claro, ela tem o seu pensamento, mas ela não tem assim, um raciocínio de mão direita, mão esquerda, ou bem, mão, enfim. Então, ela vai, à medida que ela vai sendo instruída pelos pais, crescendo nos caminhos do Senhor, aí então ela vai pegando aquele jeito, aquelas instruções. Posteriormente, conforme o pastor informou, ela tendo uma chamada de Deus, começamos a observar a criança, ela tem vocação, por exemplo, para a palavra, ou ela tem vocação para a pregação, para o ensino, aquela criança que absorve a palavra, aquela criança que é atenciosa, aquela criança que se esforça, aquela criança que realmente busca um crescimento para si. Então, logo nós começamos a observar e logo nós dizemos, aquela criança ou já aquele garoto, ele tem uma chamada, ele tem uma vocação. Então, à medida que Deus vai trabalhando, aí sim tem a separação, de acordo com os nossos costumes, né, e os propósitos, e posteriormente vai, então, galgar os cargos ministeriais. Boa. Fica aí também esclarecido aí como é que funciona nas diferentes denominações, né? Antes da gente continuar a conversa, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste aí participar aqui do programa respondendo a nossa enquete. E é aqui, ó, nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, que você localiza. Não só a enquete, mas toda a interação com o programa está lá na rede social, tá bom? As fotos do programa, os temas, os convidados, tudo você ficar sabendo por lá, os contatos dos convidados também, tudo lá à sua disposição, tá bom? Põe na tela aí a enquete que nós colocamos e ela é a seguinte, o que a gente quer saber de você é, o texto de Provérbios 22:6 é uma promessa? Você tem duas opções, sim, é uma promessa, não, não é uma promessa. A gente não colocou ali no meio termo, né? Que não é uma promessa absoluta, como disse o pastor Oserias. Dava até para colocar uma outra opção. Mas, bom, escolha uma delas, vote. Na postagem seguinte você justifica. Eu acho que é uma promessa por conta disso. Não é uma promessa por conta daquilo outro. Coloque lá as suas observações. Nós vamos tentar aqui durante o programa comentar e colocar, obviamente, as suas observações também durante a nossa conversa, tá bom? Bem rapidinho, só para reforçar com você, você que nos acompanha já sabe, mas de repente alguém está chegando agora para nos ajudar, inclusive, nessa divulgação. Ó, Instagram, Programa Vejam Só. Facebook, do mesmo jeito, Programa Vejam Só. E no YouTube, Programa Vejam Só. Isso mesmo, nós reativamos o nosso canal lá no YouTube. E aqui você vai encontrar todo o nosso material atual, tá certo? Esses programas que nós estamos lançando, inéditos, e também nós estamos colocando lá programas antigos. Tem material lá de 2013. Paz, o Weber estava mais novo que eu.
Muito bacana. Vai lá que você vai matar a saudade. Tem muito conteúdo, muita qualidade, obviamente, tá bom? Sempre a qualidade aqui que o Vejam Só oferece. Então chega por lá que você vai localizar material antigo. Tem uma playlist com esses programas mais antigos e uma outra playlist separada com os programas novos e inéditos também, tá bom? Então chega lá que você vai localizar. Nesses 3 canais que eu falei, YouTube, Facebook e Instagram. Você que nos segue por lá, você vai conseguir acompanhar as gravações do programa ao vivo. Isso mesmo. Então, você sabe que nós passamos na TV um programa que nós gravamos durante o dia. Então, você que nos segue nas redes sociais, você vai receber essa informação com o dia certinho, com o horário que nós vamos fazer a transmissão. Então, você vai acompanhar antes, tá bom? No local que você estiver, obviamente, a gravação do Vejam Só, que depois será exibido na TV, tá bom? Então, fique atento às nossas redes sociais para você receber essas informações e poder acompanhar antes. E aí, quem estiver acompanhando antes, vai, obviamente, poder interagir, mandar suas mensagens. Nós vamos acompanhar lá em todas as plataformas, tá bom? Então, fique ligado para você acompanhar. Outra novidade aqui do Vejam Só é que agora você nos localiza em todas as plataformas de áudio. Poxa, quer ir ouvindo o Vejam Só para a faculdade, para o trabalho, no carro, no trânsito, onde você estiver, escolha a plataforma que você usa, a sua predileta, aquela que se encaixa melhor aí no seu orçamento, sei lá, e procure pelo Vejam Só e você vai localizar. Nós estamos em todas. Compartilhe essa novidade com todo mundo, manda para geral, coloca lá no grupo da igreja, porque isso facilita demais. Tá bom? É muito fácil. Você baixa o programa e vai ouvindo no lugar que você estiver. Não precisa nem de internet se você fizer o download antes do arquivo, tá bom? Então vai lá, separa, escuta, tem todos lá os programas também, a gente vai postando, tem tudo lá para você. Compartilha, que agora ficou fácil de você acessar o nosso conteúdo, tá bom? Tudo à sua disposição. O que a gente quer é, obviamente, diminuir essa distância e ficar mais próximo de vocês, tá bom? Então vai por lá que você vai conseguir acompanhar o Vejam Só. Pastor Marcos, a gente fez a análise aqui e o pastor Uzias falou um pouquinho do versículo de Provérbios 22:6 e eu quero começar por essa dinâmica da participação dos pais no ensino das crianças. O próprio tema do programa coloca que o pai apresentou, mas muitos estudiosos falam que não é só isso, que você deve não só apresentar ou consagrar o filho, mas ensiná-lo no caminho, dando o exemplo, mostrando com as suas atitudes, com a sua experiência pastoral. Como é que o irmão tem visto e percebido o papel dos pais na educação dos filhos? Não só nessa educação da questão de você ser um bom cidadão, mas de apresentá-los o evangelho, o plano de salvação. Muito bem. Pastor Zeca, eu entendo que eu até ouvi uma frase antiga dos nossos pais que a educação, ela começa, se inicia pelo berço. Não só a educação no nosso dia a dia secular, mas a educação cristã. Eu vejo que não só o caminho, é acompanhar a criança no caminho, seguir junto com ela. O exemplo do pai hoje, na família, na sociedade, na igreja, ela é fundamental. Eu acredito que quando a criança ela começa a observar os seus pais, que os conduz para a casa de Deus, eu vejo que ali está havendo também um início de uma formação do caráter da criança. Porque quando, obviamente, a criança olha para os pais, ela vê um referencial, ela vê uma pessoa que ela pode seguir. Então, no meu ponto de vista, precisa perseverar na orientação, no ensino, mas estar juntos é um ponto fundamental. Eu acho que os pais hoje precisam chegar um pouco mais próximo, acompanhar um pouco mais os seus filhos, principalmente aqueles que já estão entrando na sua adolescência, praticamente já ali na formação do seu caráter, que é importante, que é um momento decisivo das grandes decisões que eles terão posteriormente na fase adulta e assim sucessivamente. Então, acredito que os pais precisam acompanhar, os pais precisam orientar, estar juntos é fundamental e ser também um referencial para os seus filhos. Alguém disse que, olhando para o meu caráter, para os meus filhos, você vai ver o meu caráter. Ou seja, aquilo que os pais passam, os filhos absorvem.
e eles vão praticar posteriormente em sua vida. Não só na vida cristã, mas em todos os pilares que norteiam a mesma e a vida secular. Então, eu acredito que a perseverança dos pais em ensinar, estar junto com os filhos, acompanhar os filhos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, onde estamos aí na desenvoltura, a tecnologia do saber, a internet, enfim, que é um veículo que pode nos levar tanto a um bom lugar ou um posicionamento ruim. Então, acho que essa filtragem é muito importante. Os pais têm um papel fundamental no acompanhamento. É andar juntos, estar juntos, acompanhando e mantendo aquele caráter mesmo de pai para que os filhos possam verdadeiramente olhar nos pais e dizer: eu quero ser como meu pai, ou a garota, né? Eu quero ser como a minha mãe. Então, o papel fundamental é a perseverança, a constância e a frequência no dia a dia da criança. Dos filhos. Dos filhos. Pastor Uzias, fala um pouquinho sobre essa questão também e da importância de se caminhar junto. Não simplesmente orientar e apontar, a direção é aquela, mas que o pai e a mãe tenham essa participação ativa também no caminho. Isso é fundamental. Na verdade, a criança necessita de exemplos para seguir. Agora, a gente deve pensar e analisar, e aqueles pais que não são cristãos, que não seguem a Cristo, como fazer com essa criança? E nós temos vários exemplos de homens de Deus hoje que os pais não eram cristãos, às vezes nem queriam saber da igreja e tal, mas eles tiveram pessoas dentro da igreja que fizeram esse papel de pai, esse papel de mãe espiritual, para acompanhá-los, para conduzi-los, para ensiná-los no caminho, né? Então, isso é muito importante. Os pais precisam entender que eles são fundamentais para a permanência deste filho quando ele crescer no caminho do Senhor. E por isso precisam, de fato, né, estarem falando bem das coisas de Deus, né? E não só falando, mas inculcando, como a palavra de Deus diz, porque o povo de Israel tinha esse mandamento, os pais tinham esse mandamento: olha, você vai guardar esses estatutos no seu coração e você vai ensinar os seus filhos ao deitar, ao levantar, andando, caminhando, coloca na porta, faz de tudo, entendeu? Massifica. Essa é a ideia de você insistir no caminho, é isso, é você ser contundente no ensino, não deixar brecha. Hoje nós vivemos tempos difíceis demais, porque hoje em dia as crianças têm acesso a muita coisa e muita coisa ruim. Sim. Então, a formação da criança hoje é uma formação que ela está muito voltada para a questão do mundo, né? Das coisas que o mundo oferece. Tem acesso fácil às crianças hoje, pela internet, pela televisão, pelas redes sociais, que faz com que muitas das nossas crianças não tenham interesse das coisas de Deus. Então, por isso é muito fundamental que os pais mostrem o quanto é precioso adorar a Deus, quanto é precioso orar. Então, a gente sabe que precisa passar por isso. As crianças vão aprender pelo exemplo. Ensinar como orar, como confiar em Deus, como crer nas palavras, na palavra de Deus, na palavra bíblica. Os pais que vão estar colocando isso na mente da criança. Eu sempre penso que a criança é como um computador, né? Então, ela vai ter o que você colocar. Então, se você colocar lá as verdades da palavra de Deus, isso vai ficar permanente, isso vai fazer diferença. Mas se não colocarmos, outras coisas virão. Exemplos ruins virão. E aí o sofrimento é grande, porque a gente não quer ver os nossos filhos longe do caminho do Senhor. Agora, é importante a gente ver que realmente essa palavra não é uma promessa em absoluto, porque a gente conhece pessoas tementes a Deus, pais que são extremamente de bom caráter, que servem ao Senhor, que se dedicam a Deus, e os filhos, de repente, os filhos estão fora do caminho do Senhor, se afastaram do caminho de Deus. Então, a gente tem vários exemplos assim, de homens e mulheres de Deus, pastores, né, líderes de grandes igrejas, que não têm os seus filhos servindo ao Senhor. E, em alguns casos, até com atitudes extremamente contrárias à palavra de Deus. E aí a pergunta que a gente às vezes faz é: será que esse pai não ensinou? Não ensinou. Ele mostrou o caminho, ensinou, mas infelizmente esta promessa não é absoluta. Não há essa garantia
de que nunca vai se afastar dos caminhos de Deus. Por isso eu sempre falo para os meus colegas, e quando eu vejo os meus filhos, eu digo que eles estão no caminho pela graça e a misericórdia de Deus. Por mais que eu tenha ensinado, por mais que eu tenha demonstrado, mas é a graça e a misericórdia. Depois a gente pode até separar um tempinho para falar sobre essa temática, assim, principalmente os filhos do líder. Talvez sofram um pouco mais nesse sentido. A gente reserva um tempinho para falar disso. Pastor Oséias, o que eu queria ouvir do irmão é o seguinte: a gente escuta muita reclamação do pessoal, dos educadores, falando que os pais eles vão terceirizando a educação dos filhos. Então, terceiriza para a escola, terceiriza para a igreja, vai terceirizando. Com a sua experiência, você de fato observa isso, pastor? Os pais hoje, eles terceiriza por tablet, né, para a internet e tudo mais. Então, de fato, passando essa responsabilidade? Sim, e principalmente agora nesta era da informação, né? Há muitas informações e os pais não têm paciência para selecionar que tipo de informação eu vou passar para o meu filho. Então, os filhos, logo cedo, né, a gente vê a criança com 2 anos já tem celular para estar vendo os canais de televisão, e os pais, eles não têm mais muita paciência, então quer ver o filho para não atrapalhar algumas coisas que estão fazendo, já dá o celular, já dá o computador, fica aí, ou então coloca na frente da televisão. E a gente vê isso, e há também uma expectativa grande dos pais de que a igreja faça esse papel. Eu vou mandar meu filho para uma igreja que tem uma boa escolinha lá, um bom estudo, um bom ensino. E às vezes é até mais preocupante, porque tem alguns pais que querem levar a igreja para onde tem bastante brincadeira, né? Então, aquela que antes era o culto infantil, hoje é um playground para as crianças. Então, sim, enquanto os pais estão cultuando a Deus, as crianças ficam num local de lazer, de brincadeiras, de atividades. E as crianças gostam de estar lá porque tem isso, mas, de fato, a palavra, o ensino, tem deixado a desejar. Isso é muito preocupante. A gente sabe de que antigamente, né, na minha época mesmo, eu sempre participava do culto junto com meu pai, minha mãe, sentava ali, ouvia a palavra e tal, tudo mais. Hoje a gente sabe que a maioria das igrejas fala assim, as crianças não podem ficar aqui porque vai atrapalhar o culto. Então, vamos separar do momento que está com os pais. Isso é ruim. Às vezes a gente faz isso para os visitantes, porque eles não querem atrapalhar, acho que a criança vai atrapalhar o momento do culto, mas se ensinarmos, a criança vai entender bem ali, vai participar. Na nossa igreja, pelo menos no dia da ceia, a criança tem que estar junto com os pais, para eles entenderem essa dinâmica do que é cultuar a Deus, que é estar junto com os pais, respeitando os mais velhos e tudo mais. Então, eu vejo com muita preocupação hoje, Zeca, isso. Os pais não têm paciência com os filhos, e se antes não tinham tempo para ensinar, para sentar com as crianças, ali ensinar a palavra e tudo mais, hoje eu vejo que os pais têm muito menos tempo ainda. Porque além do trabalho, que a gente sabe, né, que é tão importante, hoje as redes sociais têm tomado um tempo muito grande de muitas pessoas. Então, a mãe que está ali no Facebook ou então no TikTok, qualquer outro programa aí, e toma tempo, e a criança está ali querendo fazer alguma coisa e ela fala, fica aqui, vai brincar lá. E não separa um tempo específico para ensinar, para fazer com que a criança aprenda e decore os textos bíblicos, que isso é tão importante na vida da criança, né? Então, eu tenho exemplos de pais que tem esse trabalho efetivo e a gente vê a diferença da criança que está aprendendo a palavra de Deus. Como é realizado, né? Pastor Marcos, eu queria ouvir do irmão também, porque a gente escuta muito essa reclamação, né? Na escola vai ter o ensino lá da identidade de gênero, isso é um problema. Meu Deus, e agora tal? Mas na hora de ensinar, o que a gente vê normalmente é o pai terceirizando mesmo, né? Então gosta de culpar ou falar que tem um problema, mas realmente não quer ser a solução para isso, né? Como é que o irmão percebe essa demanda dos pais atualmente? Pastor, eu vejo que, como o pastor expôs, muito bem colocado, tudo do início, tudo vai do ensino, do ponto de partida, né? Eu costumo dizer que a mente da criança é como um solo fértil. A semente que cair, ela vai frutificar. Então,
Eu vejo até hoje, em alguns lugares, falando da terceirização da educação da criança, quando as crianças vão para a igreja, eu costumo ver que até muitas vezes falam, não, é bom dia, é boa tarde, é boa noite, licença, então até isso. Então isso, na verdade, é do lar que tem que ser ensinado, né? E referente a essa questão, eu penso que realmente os pais não têm tido muito tempo, mas mesmo nesse pouco espaço de tempo que os pais vêm tendo com toda essa tecnologia que está aflorando o mundo e o planeta, eu acredito que os pais precisam respirar, pensar, refletir e investir um pouco mais. Por exemplo, eu venho de uma família quando praticamente 12 anos de idade, garoto, praticamente eu já não tinha meu pai e minha mãe. Pais cristãos, hoje eles dormem no Senhor, e nós vemos de uma família de 14 irmãos. Hoje 5 dormem no Senhor, partiram para a eternidade, estão com Cristo, firme. E todos os meus irmãos, nós somos criados nos preceitos bíblicos, na orientação bíblica, como orar, como adorar, como ofertar, como tratar o próximo de uma forma assim, bem educada. Então, isso nós viemos cultivando. Eu acredito que falta o cultivo. Nós viemos cultivando e crescemos entre irmãos biológicos. Hoje, todos nós permanecemos nos caminhos do Senhor. Tenho irmãos que são ministros na nossa igreja. Uns tocam, outros cantam, outros estão no campo da diaconia, outros são ministros. Então, eu posso tirar de um exemplo pessoal a minha vida. Eu cresci em um lar cristão, mas os meus pais me orientaram. O tempo passou, eles partiram, e até hoje, o que eu aprendi com os meus pais, hoje eu passo para o meu filho. Então, o meu filho hoje, ele olha e realmente ele segue os caminhos. Então, eu acredito que precisa hoje é que os pais pensem um pouco mais e que os filhos são herança. Eu tive um pastor, ele dizia dizia a seguinte frase: criança é gente, criança precisa ser ensinada, criança precisa ser orientada, criança precisa ser acompanhada, aconselhada. Então, eu vivo isso hoje. O que eu aprendi dos meus pais, que os meus irmãos permaneceram após a partida deles para a eternidade, hoje eu passo para o meu filho. E graças a Deus, como o pastor disse, pela graça, bondade e misericórdia, ele continua firme. Então, eu acredito que os pais precisam parar um pouco, refletir um pouco mais e investir no ponto espiritual, até muitas vezes para resgatar, acredito eu que seja até aí, um valor que está se perdendo e que lá na frente fará uma falta muito grande. Então, precisamos voltar um pouco a esse altar do ensino. Sim. Dos pais para os filhos. Sem dúvida. Eu queria pensar sobre outra perspectiva também nessa questão da educação, que é o papel da igreja nisso. Então, o pai, obviamente, como diz o nosso tema, ele consagra, ele apresenta, ele ensina, mas a igreja acaba sendo o local onde ele vai levar essa criança para aprender também e para que a igreja funcione, né? E ofereça esse suporte para o crescimento e para o avanço espiritual dessa criança. E aí entra uma questão muito delicada, né, pastor Oséias? Porque se a gente pensar hoje numa criança de 7 anos, por exemplo, 8 anos, nós estamos falando de um outro mundo, de uma outra geração. Como é que nós vamos ensinar essas crianças aí? Dá para colocar ela sentadinha para assistir o culto junto com todo mundo? Do formato que a gente tem hoje, elas vão conseguir? Crianças totalmente conectadas, YouTube, muita velocidade da informação. Não sei o culto de vocês, vou falar do culto presbiteriano, né, que é o que eu vou, né? E culto tranquilo, calmo, o órgão tocando ao fundo. Como é que a gente vai fazer, pastor? Na verdade, esse é um processo que a criança precisa passar para ela poder se adaptar a essa estrutura de culto.
Por isso que é muito preocupante quando a igreja só faz culto voltado para a criança. Não, a gente tem uma boa estrutura e trabalhamos somente para as crianças, o culto no formato dela, na linguagem dela. E aí, quando essa criança passa dessa fase, vai ter que estar junto com os adultos, ela não consegue lidar com isso, ela não se adapta àquele novo ambiente que ela está sendo inserida. Aí a tendência é ela se afastar, elas sair. Não tem um ambiente aqui. Então, a maioria das igrejas hoje tem a tendência de fazer essa fragmentação. Então, é culto para o pessoal da terceira idade, das 8 às 9 da manhã, é o culto da juventude, dos adolescentes de sexta-feira, dos jovens de sábado e dos adultos da família de domingo. Bom, já fui no culto de sábado, então não vou no culto de domingo porque não tem nada a ver comigo. Aí você perde algo muito importante, que é essa integração das gerações, de você estar, de fato, juntos. E aí nós temos problemas com jovens que querem um tipo de culto somente da forma como eles se agradam, que vai agradá-los, na verdade. Então, isso é muito preocupante. Nós temos que trabalhar com a criança para ela entender essas mudanças, que ela vai fazer parte daquele ambiente, que ela vai cultuar juntamente com o pai. Por isso que eu sugiro que tenha os cultos infantis, com a linguagem voltada com a criança, com o fonelógrafo, que a gente até tem usado ainda, né? Mas com a TV ou com fantoches e tudo mais, mas também que mostre à criança que ela precisa participar juntamente com o pai, que vale a pena estar ali, que está ouvindo, porque a criança, ela aparentemente parece que ela não está prestando atenção, mas ela está entendendo o que está sendo comunicado, a palavra. Vai chegar, a criança está ali desenhando enquanto o pai está ouvindo o culto, mas ela está atenta, ela vai ouvir alguma coisa que vai chegar ao coração dela. Mas é evidente que precisamos ter esse cuidado. Eu conheço uma estrutura de Igreja Batista aqui de Manaus, a nova Igreja Batista de Manaus, até o pessoal pode verificar lá, uma igreja que tem mais de 1.000 crianças, né? Uma igreja com 10 mil e poucos. E eu estava lá no domingo de manhã e eu vi como funciona, tinha 2 encontros com 500 crianças em cada um. Eles tinham várias salas de aula, onde as crianças faziam rodízio, iam em outra sala, era uma coisa dinâmica realmente, e as professoras da escola secular falavam: o que vocês fazem com as crianças? Porque elas são bem diferentes, as crianças que frequentam a igreja, em termos de conhecimento, porque a igreja ela não só promove o conhecimento espiritual cristão, mas também dá um desenvolvimento para as crianças. As crianças fazem peça, as crianças falam, tem toda essa possibilidade de desenvolvimento intelectual. Então, há uma diferença muito grande. Então, essas crianças vão crescendo e vão se adaptando à igreja e vão gostando de estar na igreja. Esse que é importante, porque hoje em dia a nossa preocupação é que, como há muitas opções, aí é o shopping, né? É o cinema, é o parque, tantas coisas, as crianças não queiram estar na igreja. Mas estar na igreja tem que ter um trabalho muito bem organizado, muito bem estruturado para que essa criança se enquadre. Eu acho que não é necessário, eu acho que você precisa ensinar desde cedo, que a criança vai ouvir a palavra, vai estar ali, que é importante para ela, para que ela possa, então, se desenvolver. Porque não temos condições, muitas vezes, uma igreja pequena. Imagina uma igreja no interior, sem toda essa estrutura tecnológica. E o professor vai ensinar ali contando as histórias mesmo, às vezes embaixo de uma árvore. Mas vai ensinar e a história vai chegar ao coração da criança, vai alcançar. A gente não tem que ter essa preocupação tão grande, a linguagem e tal, a criança não está conseguindo. Mas se você coloca ali uma história, até os próprios pais, né? Eu lembro que na minha igreja, algumas vezes, tive que fazer lá um sofá para sentar e trazer as crianças perto. Por exemplo, vocês podem fazer isso, né? Desliga a televisão um pouco, um horário lá, quando você chegar em casa, senta, pega um texto bíblico e conta a história para a criança. Isso é importante, a palavra de Deus vai ficar guardada no coração. Sim. Pastor Marcos, a igreja precisa se atualizar de alguma forma nesse sentido? Pastora, eu acredito que ela precisa aproveitar essa questão da internet em geral, né, das redes sociais, e trabalhar as crianças, mas também aquele trabalhar, como o pastor colocou, bem pessoal, bem próximo, é muito importante. Por exemplo, nós temos na nossa congregação
o culto normal, como o pastor falou, culto com a família. Mas em todos os nossos cultos, as crianças vêm e adoram o Senhor Jesus juntamente com todos nós, com a congregação. E tem um momento em que a criança ela é retirada para a sua sala, onde são contadas histórias, onde são ensinada a palavra, e tem também um momento entre aquele recreativo de criança para criança. Mas o nosso alvo, o foco é que não deixe de ter um ensino, vamos dizer assim, contando as histórias bíblicas, como elas são, para as crianças. E eu entendo também isso ser muito importante, pastor, esse contar de história, essas orientações pessoalmente com a criança. Por quê? Quando a criança ela absorve a mensagem, ela pratica. Por exemplo, nós temos um exemplo nós temos 4 garotos na igreja, 4 irmãos. E a mãe foi ao culto, participar do culto, eu convidado e ela estava no culto. Então a criança disse, eu posso louvar a Deus? Sim, sim, ok. E no louvor, a mãe então voltou para os caminhos do Senhor. Então eu vejo que a criança, quando ela absorve a palavra, no campo da orientação, da instrução, ela não só vai praticar em sua própria casa, ou na congregação, ou na vizinhança, ou para um amigo, principalmente na escola também. Ou seja, onde quer que ela estiver, ela vai ser uma proclamadora do Evangelho. Na simplicidade da criança, nós vemos as grandes verdades. Bem rapidinho essa pergunta aqui, que foge até um pouquinho do tema, mas eu acho interessante. A igreja tem dado esse valor para a criança como esse instrumento de Deus? Pastor, nós temos já... Não só a sua, tá, pastora? É claro, assim, a pergunta é direta, né, ao irmão, vai falar da sua experiência, mas como o irmão tem observado isso, assim, as igrejas com as crianças? Porque, via de regra, o que a gente vê na maioria dos casos é o que o pastor Uzeias comentou. Vamos deixar a criança separada. A criança atrapalha o culto. A criança corre e tal. Então, normalmente, a maioria das igrejas acaba deixando a criança um pouquinho de lado. Certo. O irmão apresentou agora uma outra perspectiva, a criança como um missionário, trabalhando na obra. Perfeito. Como é que o irmão vê isso? A igreja tem dado esse valor à criança? Pastor, eu acredito que não deixou-se de dar, vocês, acontece ainda, mas eu volto a dizer que precisa intensificar. Precisa haver uma intensidade nesse investimento com a criança. Eu recordo-me há pouco tempo, quando podíamos ir às ruas, né? Hoje eu acredito que sim, mas fazíamos os cultos ao ar livre, né? Que é muito produtivo, muito importante. Tinha a ala das crianças, que elas vinham na época, né? Hoje, de repente, não mais, mas elas vinham com aqueles folhetinhos, mas com um desenho focado para a criança, e a própria criança entregava, ou seja, evangelizava a própria criança. Então, tudo isso é importante, é válido e soma para o reino. Mas hoje, na atualidade, eu acredito que precisa intensificar um pouco melhor, um olhar assim, um pouco mais perto para investir nas nossas crianças em geral, porque eu tenho certeza que o fruto será a frutificação muito grande. Muito grande. Vamos colocar na tela aí um comentário que nós pegamos lá no nosso perfil do Instagram, o comentário do Rafael Nascimento. E lembrando que ele está respondendo a nossa enquete, e eu vou usar esse comentário para que o pastor Uzeias faça algumas observações, principalmente em cima desse comportamento do filho do líder ou do cristão já, né, de maneira geral. Olha o que o Rafael respondeu da nossa enquete. Creio que seja um princípio, ele está falando do texto lá de Provérbios 22, mas não uma promessa. E ele dá o exemplo. Ó. Exemplo disso são os filhos de Samuel, que é um exemplo bíblico muito marcante de um pai fiel, separado para o trabalho, mas que os filhos não foram no mesmo caminho. Pastor Uzeias, como é que a gente explica esse fenômeno? Não só do filho do líder, que talvez seja mais marcante, mas do filho cristão de maneira geral. É muito comum você ver filhos de crente que abandonaram o caminho de Deus. Entendi. Eu acho que ele está falando ali, mas os filhos de sacerdote ali, né? Sim. Talvez ele confundiu ali. Que Samuel tomou o lugar deles, isso. Que é muito clássico. Na verdade, existe na Bíblia, e a gente sabe disso, bons pais e filhos ruins.
E também o contrário, né? Também acontece na Bíblia, é possível. Por isso que ali é uma promessa, mas não absoluta, porque, de fato, nós temos realidades que mostram que pais bons, de bom caráter, que ensinou a verdade, o caminho, e os filhos não permaneceram no caminho do Senhor, ou alguns deles desviaram do caminho de Deus. Esta é uma grande realidade. É por isso que a gente precisa justamente tratar desse tema com muita honestidade, de dizer para que as pessoas não coloquem nesta consagração esta ideia mística de que eu consagrei meu filho ao Senhor e ele não vai se desviar porque é a promessa de Deus e acabou. Não, a pessoa precisa entender que deve consagrar o filho, apresentar o filho ao Senhor, que isso é bênção, isso traz alegria para a comunidade onde ele está inserido. A criança vai entender que um dia ela foi apresentada a Deus, consagrada a Deus, que ela é bênção de Deus. Eu faço isso na vida dos meus filhos. Sempre a gente falava isso é muito importante, porque a criança, ela absorve o que você fala, né? Se você fala que ela vai ser bênção, ela absorve isso. Se você fala que ela não presta, ela também absorve. A criança tem essa facilidade de absorver tudo que você coloca lá. Então, você tem que falar realmente, olha, filho, você foi consagrado ao Senhor. Por isso que é tão importante a gente escolher o nome dos nossos filhos, que tenha algo para passar para eles, né? Porque antigamente os judeus escolhiam os nomes dos filhos de acordo com a realidade que eles viviam, e muitas vezes dando honra a Deus, né? Então, um nome muito voltado para isso. Eu me lembro bem, quando eu escolhia o nome do meu filho, eu coloquei Abner. Abner significa príncipe, né? Então, eu falei, iluminado, tem esse significado de iluminado. Então, sempre que a gente conversava, quando ele perguntava por que o nome dele era Abner, a gente fala porque tem esse significado. Você é um iluminado, você é uma pessoa especial de Deus e tal. Ele cresceu com isso. A minha filha chama Anelise, que é graça consagrada a Deus. Então, isso traz referência, isso vai levando a criança a se desenvolver dessa maneira. Então, eu entendo, Zeca, que é preciso a gente desmistificar essa questão. Uhum. Eu consagrei, pronto, meu filho nunca mais vai se desviar do caminho do Senhor. Não, porque nós vamos ter experiências de homens e mulheres de Deus que consagraram o filho ao Senhor, ensinaram, eu não duvido que tenha havido o ensino, porque algumas vezes as pessoas tentam chegar à conclusão seguinte, olha, o filho do pastor tal se desviou porque o pastor cuidava da igreja, mas não cuidava dos filhos. Essa crítica está, né, na cabeça das pessoas. Olha, o pastor se dedicava o tempo todo à igreja, esqueceu do filho, e o filho hoje é um bandido, muitas coisas assim. Eu fiz muitos anos atividade de evangelização no presídio, e quantas vezes eu encontrei filhos de crentes. E as pessoas me meu pai é pastor, minha mãe, né, é uma missionária. E você? O que aconteceu? Eu desviei do caminho, deixei e tal, estou nessa vida agora. Infelizmente, e vivendo uma vida terrível, muitos deles até envolvidos com facções criminosas. E isso é mais triste ainda. Você fala, mas puxa, você não foi ensinado? Eu fui, cresci na igreja e tal, mas não fui mais, encontrei novas amizades e saí. Então, a gente tem que entender e compreender desta forma, que, de fato, vai haver esse tipo de coisas. Ou seja, homens e mulheres de Deus, pais justos, honestos, corretos, que, infelizmente, os filhos vão se afastar dos caminhos do Senhor. Sim. Até para a gente deixar claro, o relato bíblico fala que os filhos de Samuel se desviaram também, né? 1 Samuel 8, se eu não estou enganado. Você olha lá direitinho, que você vai ver que eles também se desviaram, ao contrário do exemplo do pai, né? Eles julgavam com avareza, o texto vai falando isso também. Pastor Marcos, como é que o irmão observa isso e que explicação teríamos para pais crentes que professam a fé em Cristo, que são ativos na igreja, mas que seus filhos se desviam do caminho? Muito bem. Pastor Zeca, eu entendo que nesse caso, tanto lá como cá, né? Tanto os pais quanto os filhos. Então, vai ter ali sempre uma pessoa que, vamos dizer, que conheceu o Evangelho, seguiu durante o tempo e deixou os princípios bíblicos. Eu vejo da seguinte forma, de dentro, eu costumo dizer que o Evangelho, ele trabalha, né, no nosso interior, no nosso íntimo, de dentro para fora.
É aquele momento que eu preciso parar e fazer uma introspectiva. Eu acho que de forma bem verdadeira, bem clara, é o momento que eu estou passando por ter me afastado, o momento que eu estou vivendo, e por conhecer a Sagrada Escritura e saber o que é verdadeiro, o que é real, e o que pode promover para mim a tranquilidade, a paz, enfim, eu preciso ter essa consciência de um retorno. É claro que foge um pouco, mas eu me recordo agora daquele rapaz de Lucas 15, né, que ele vai embora. É claro que não do evangelho, ele vai embora de sua casa. Sim. E, pai, eu quero ir embora, a fazenda que me cabe, os meus direitos, enfim. Ele foi. Mas onde que eu quero me apegar? É naquela frase que ele disse, que é uma frase importante, está no texto de Lucas 15. Levantar-me-ei. É uma atitude. Ir é uma ação. Então, precisa ter a atitude e a ação. Levantou-se e foi, atitude e ação. E o final disso, vou ter com meu pai. Então, nós precisamos refletir, ter uma atitude do que estamos vivendo, por ter deixado o que estamos passando, e ir de encontro ao nosso Pai Eterno e dizer a realidade para Ele. Aquele moço diz, eu fiz isto, aquilo, gastei tudo, enfim, mas nós precisamos ter essa atitude, ação e entender que realmente não há uma outra válvula de escape, uma outra saída. Sim. Acho que a sinceridade aí, ela fala mais alto. É ser real, abrir o coração e dizer, Senhor, verdadeiramente eu dependo único e exclusivamente de Ti e retornar. Boa. Inclusive, esse texto de Lucas 15 é interessante porque a ovelha o pastor vai atrás. A dracma é procurada também. Perfeito. Mas o filho, o pai não vai atrás, né? Uma atitude pessoal. O pai espera o filho, né? Dá para fazer até um tema depois de um programa para a gente falar só sobre esse comportamento do pai. Até porque agora não vai dar tempo. A gente precisa chamar o intervalo aqui da nossa conversa, tá bom? Eu vou dar uns recadinhos antes, mas no próximo bloco, meus convidados ainda vão ter tempo de fazer algumas considerações finais sobre o tema, mas oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? Depois de tudo isso que você ouviu, você pai, você mãe, o que você precisa fazer? Você filho, de repente, que nos ouve, que atitude tomar, o que fazer, como mudar realmente a partir dessa reflexão a sua maneira de enxergar as coisas e a sua realidade também. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Código 11-3115-0819 é o telefone da Agrade. Anota, amanhã, horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas. Gosta de estudar teologia, gosta do estudo das Sagradas Escrituras, quer se preparar melhor para o trabalho do Reino de Deus, procure pela Agrade, que com certeza eles vão te ajudar nesta missão também, tá bom? Vai aparecer aí o site da HIT e logo na sequência as redes sociais também. A HIT está em todas. Gosta da emissora, gosta da nossa programação, gosta dos programas, quer informação de tudo que acontece aqui, procura pela HIT no site ou nas redes sociais, tudo à sua disposição. A HIT está em todas também. Dê preferência também ao nosso canal lá no YouTube, onde você encontra, obviamente, todo o nosso material, para você ver, rever e compartilhar o conteúdo, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Nós já vamos retomar aqui esse assunto hoje falando sobre esse cuidado, né, dos pais com os filhos, do ensino, né, dos caminhos e se o texto bíblico não nos oferece uma promessa de que eles não se desviariam deles. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Marcos Reis e também o pastor Oseias Sampaio, ambos dando as suas observações sobre a temática que nós estamos abordando na sequência
Vou devolver a palavra a ambos, considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste, tá bom? Mas antes disso, bem rapidinho aqui, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha o Vejam Só e participa mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente que o programa vai enviar para você. Acesse o nosso perfil do Instagram e mande a sua foto por lá. Está assistindo agora o programa, já vai lá nas mensagens, já faz uma selfie, é bem simples, tá bom? Faz a selfie e encaminha lá por mensagem. Bota o nome completo, a cidade e o estado. Se você não utiliza o Instagram, pode ir no Facebook também e você faz o mesmo processo. Vai lá nas mensagens, faz a foto, encaminha, nome completo, cidade e o estado, tá bom? Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente. Nós vamos divulgar o nome do vencedor ou da vencedora no final do mês de agosto, tá bom? Então manda que ainda dá tempo. As fotos que nós separamos para hoje são as seguintes. A primeira delas vem lá do Ceará, cidade de Itapajé. E quem vai aparecer aí para você é o Júnior, nosso telespectador lá do Ceará, lá acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Júnior, pelo carinho, pela audiência. Tá curtindo aí o programa também. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. A próxima foto vem da capital, Brasília, Distrito Federal. Kleber Barbosa é o nosso telespectador da vez que aparece aí acompanhando o Vejam Só. Boa, Kleber. Obrigado, meu irmão, direto de Brasília, também nos acompanhando. Forte abraço, Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. E para encerrar as fotos de hoje, a última vem de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, um dos estados que mais participam aqui do programa. E quem vai aparecer aí é a Iris Costa, nossa telespectadora. Boa, Iris. Também acompanhando o Vejam Só. Fez aí exatamente como eu falei, ó. Fez a selfie e mandou. Faz você também igual a Iris. Obrigado, viu, Iris? Acompanhando o Vejam Só e que o programa seja bênção na sua vida também. Faça você que nos assiste como esses telespectadores e mande a sua foto. O brinde da vez é essa Bíblia da tradução, né, ou da versão King James, tá bom? Nós vamos mandar aí para sua casa. É uma versão atualizada do texto, de uma tradução muito famosa, muito reconhecida. Vale muito a pena você ter um material muito bacana, um acabamento super legal, de luxo, né? Que o Vejam Só vai te presentear. Então manda a sua foto, nós vamos mandar esse presente aí para você, tá bom? Tô esperando a sua participação. Pastor Oséias, eu vou começar com o irmão, já que no bloco anterior eu comecei com o pastor Marcos, nesse bloco eu começo contigo. 3 minutinhos, por favor, considerações finais e uma aplicação. Ok. Zeca, foi muito bom esse nosso debate aqui sobre esse tema e eu quero aproveitar para falar com você, telespectador aqui do Vejam Só, você que tem filhos pequenos, que serve ao Senhor com alegria e tem um desejo que seus filhos também cresçam no caminho do Senhor e vivam para a glória dEle. Isso é maravilhoso, não tem nada melhor para a vida de um pai, ver os seus filhos seguindo a Jesus, vivendo para Ele, sendo homens e mulheres de Deus. Agora, precisamos entender que só a consagração não basta, é preciso ensinar, é preciso investir tempo de ensino para que os seus filhos aprendam da palavra do Senhor, aprendam através do exemplo de vocês a cada dia, servindo ao Senhor com alegria, e eles sejam de fato ensinados constantemente sobre as verdades da palavra de Deus. E mesmo assim a gente sabe que, infelizmente, não há uma garantia, não é absoluta essa promessa de que eles não vão se desviar dos caminhos do Senhor. Mas é necessário que você creia, confie e pratique e ensine e dedique tempo para ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Então, a minha palavra de sugestão é que devemos orar constantemente pelos nossos filhos. Talvez você já tenha algum filho que desviou do caminho de Deus. Eu quero deixar uma palavra para você. Creia que a semente foi plantada e Deus pode fazer frutificar essa palavra no coração e pela honra e glória do Senhor eles retornarem à presença de Deus. Então eu creio nisso também, sei que o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida, na sua família e que seja uma grande festa, uma grande alegria quando esta vida retornar para o caminho do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, te dê muita alegria, mesmo passando por essa situação tão difícil e tão complicada. Amém. Obrigado, pastor Oséias, pelo carinho. Obrigado pela parceria aqui com o Vejam Só. Deus continue abençoando sua vida, o ministério, os contatos do pastor Oséias à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Entra por lá, chega lá, que você vai localizá-lo também de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Pastor Marcos, 3 minutinhos também para o irmão, para considerações finais e uma aplicação do tema, por favor. Muito bem.
eu quero agradecer esta rica oportunidade de poder estar aqui compartilhando com os nossos irmãos, pastor Zé, com o pastor. É um tema extremamente importante e deixo aqui a minha consideração. Se porventura o telespectador que nos assiste, né, enfim, alguém de sua família, ou de seu lar, deixou os caminhos do Senhor, eu acredito que o primeiro fator é o amor, né? Nós, com amor, baseado no amor, novamente informar e pregar os princípios bíblicos, falar deste amor com muita dedicação, com muita diligência, com muito cuidado, né? E não perder a esperança. A perseverança, ela é fundamental. E eu acredito que a oração também, para que essa pessoa possa retornar aos caminhos do Senhor. E, como eu disse anteriormente, o ponto principal, no meu ponto de vista, é a questão da atitude e da ação. Precisa ter atitude e ação. Quando esses dois pontos se encontram, é muito importante, porque a pessoa já vai ter ouvido novamente a palavra, a semente, ao coração. Eu acredito que há de frutificar e o nome do Senhor será glorificado. Amém. Obrigado, pastor Marcos, também pelo carinho. Foi uma alegria recebê-lo, conhecê-lo. Prazer. Deus continue abençoando sua vida, o ministério do irmão também. Muito bem. Os contatos também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá, você consegue localizá-lo também, tá bom? E aí pode tirar dúvidas ou conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão. Antes da gente encerrar, que o nosso tempo está bem corrido aqui, deixa eu colocar o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá no Instagram. O texto de Provérbios 22:6 é uma promessa? 43%, melhor dizendo, responderam que sim, é uma promessa. 57%, agora sim, responderam que não é uma promessa. Obrigado a todo mundo que votou, todo mundo que participou, aqui mandou os comentários lá também. Nós conseguimos colocar um aqui porque, infelizmente, o nosso tempo passa muito rápido. Mas eu quero agradecer demais a todo mundo que participou, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje. Eu quero agradecer demais o seu carinho, a sua audiência. Vejam Só é feito e produzido para você, que curte, acompanha e participa do programa. Forte abraço e, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!